Fala galera, aqui é o Pastor Lucas, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com você no nosso OneCast, o podcast aqui do Ministério, sempre um convidado especial aí para a gente poder crescer juntos, ser inspirados por aquilo que Deus está fazendo em outras igrejas e também na nossa igreja. Hoje estou aqui com o Rafael, que é líder de jovens ali da Alcance aqui de Curitiba. Fala aí, Rafael. Bom, muito obrigado, Lucas. Prazerzão estar aqui com vocês, né? Essa igreja, esse ministério que inspira a gente. E não só isso, essa amizade que nos edifica tanto. Muito obrigado, muito feliz. A gente muito feliz, né, pela própria igreja, pela Alcance. O pastor Luciano, Subirá, vocês mesmo ali também. Essa igreja é uma bênção na nossa cidade. A gente, né, a gente é intercessor também dessa igreja. E tem sido muito especial poder contar com vocês, né? Até um movimento que o próprio pastor Marciano tem feito na cidade com relação a essa unidade, núcleo de pastores. Tem sido algo inspirador para a cidade mesmo, né? É verdade, é esse nosso coração, né? A gente construir junto. Ninguém não consegue fazer nada sozinho. E eu digo que é muito fácil, entre aspas, fazer ou estar na nossa posição de liderar, porque a gente caminha a gente está sentado sobre os ombros de gigantes, né? Tanto o Luciano, que é reconhecido no Brasil como um grande mestre, quanto o Marciano, que ele é reconhecido pela excelência, né, de como ele administra, cria times, equipes. Então a gente está muito bem assessorado e cuidado. É verdade. Lá. E sempre os dois são muito solícitos, né, disponíveis, né, querendo poder abençoar o reino de uma maneira geral. Então é muito bonito ver isso acontecer, né? Então, o que vocês precisarem lá, nós como igreja, a gente está sempre à disposição para ajudar aí também, né? Pode ter certeza disso. Mas, Rafael, você assumiu não faz muito tempo que você está ali na igreja para liderar os jovens na igreja mesmo ali, né? Como é que foi esse processo para você ali? Como é que tá? Quanto tempo você já está trabalhando? Como é que está sendo começar ou recomeçar um trabalho também? Tá sendo muito legal, desafiador, mas assim, é muito gratificante. A gente chegou, eu e minha esposa, em 28 de dezembro de 2018. Deus mandou a gente vir para Curitiba por causa da Alcance. E onde você estava antes? Nós estávamos em Santa Catarina, mas assim, 2 anos em Santa Catarina. Antes disso, nós estávamos no México. Tô fazendo, né, de frente para trás. A gente fez seminário no México, eu e minha esposa, nós estudamos lá de 2013 até 2016. Foi quando a gente retorna para o Brasil. Então, de 2016, a gente fica 1 ano e alguns meses em Jaraguá do Sul, que foi onde eu cresci, apesar de nascer em Curitiba. A minha esposa, ela cresceu em Blumenau. Nasceu no interior de Santa Catarina, Palmitos, é o nome da cidade que ela nasceu. A gente fica 1 ano e pouco em Jaraguá do Sul. E a gente começa a sentir de Deus, depois de ter estudado lá no México, trabalhado lá com missões e se formado no seminário lá, a começar a focar no ministério. E a gente já tinha esse coração de estar no ministério. No México nós estávamos, mas Deus nos surpreendeu fazendo uma reviravolta. A gente volta, assim, resumidamente, a gente volta em 2016 para o Brasil para arrumar nossa documentação para morar para sempre no México. Nossos filhos serem mexicanos, tudo certo. O pastor Rubem Penha Gutierrez, que é um pastor mexicano que todo ano vem para o Brasil, para o Zadok, amigo do Luciano. Nós trabalhávamos com ele. Nos tornamos professores do seminário em que estudamos. Então a gente estava assim, eu estava vivendo o meu sonho, né? Trabalhar no ministério. Os finais de semana a gente ministrava em lugares e servia com o pastor Penha ali na igreja local. E 2016, quando a gente volta para arrumar a documentação para ficar no Brasil, Deus fecha todas as portas. Então assim, foi uma das experiências mais difíceis, mas também de aprendizado que eu tive de lutar contra Deus, né? Nunca vai ganhar. Porque assim, pensando, né, na cabeça de vocês, estava tudo certo. Exato. É só voltar, resolver o que tem que resolver e voltar de novo pro ministério. E voltar de novo. O engraçado foi que a minha esposa chegou antes da gente vir, quando estava tudo certo para voltar, para vir pro Brasil fazer a documentação. Minha esposa chegou e falou assim: amor, a gente devia se mudar. Eu não sei você, mas homem, eu acho que ele não gosta de se mudar, né? Mulher, geralmente... Olha, eu não sei, porque assim, como meu pai é pastor também, ele foi para tantos lugares, eu fiz uma conta uma vez e eu acho que eu me mudei antes de casar pelo menos 11 vezes. Uau. E uma delas foi para fora do país também. Então, cara, a gente não tem nem muita coisa mais, porque você muda tantas vezes, né? Você não se apega mais às coisas, né? É verdade. A gente já tinha se mudado bastante também, né? E aí a minha esposa chegou e falou... A gente estava num lugar legal. A minha esposa falou: amor, já que Deus está estabelecendo, a gente vai ficar aqui, decidiu, vamos se mudar para um lugar, começar a planejar os filhos que a gente já sonhava, só esperava esse ok de Deus de enraizar. E aí eu falei: eu vou morar. E aí eu orei e o Espírito Santo falou: vocês vão se mudar.
a gente cancela... Como a gente ia ficar no Brasil uns 3 meses para resolver toda a papelada e visitar os parentes... A gente cancela a internet, tirei água no nome, luz no nome, porque a gente ia ficar 3 meses fora e lá não tinha como você suspender. Você cortava depois... E como a gente ia mudar para um lugar novo, começar o processo novo... Então a gente pega todas as nossas mobílias e coisas de casa, porque eu e minha esposa, nós nos casamos em 2014 e 5 dias depois estávamos no México. Então o nosso enxoval foi em dinheiro que a gente comprou tudo lá, começamos nossa história lá. E a gente pegou todas as nossas coisas, falamos com o pastor falou, não, deixa aqui na minha casa as coisas de vocês, entrega o apartamento para não ficar pagando 3 meses de aluguel. Isso lá no México? Lá no México. Eu vou encontrar uma casa para vocês aqui, vou mandando foto. Enquanto isso, né? Enquanto isso, vocês estão lá e depois a gente pega a mudança de vocês e muda para lá. Então, quando a gente chega aqui no Brasil, em 2016, e Deus fecha todas as portas, cara, que é uma história muito louca. Um outro dia, com o tempo, eu conto para você, coisa de chave de carro sumir e aparecer 3 anos depois. Nossa. Que a gente precisava ir num lugar, pegar uma assinatura e tal, e a chave sumiu. Foi nesse dia que eu percebi que tava lutando contra Deus, assim, tudo conspirando pra gente não voltar pro México. E foi quando eu parei e falei, amor, acho que Deus tá dizendo pra gente não voltar pro México. E assim, foi muito difícil. Porque a gente não se despediu do pessoal lá apropriadamente. Sim, ó, a gente vai lá e já volta, né? A gente vai lá e já volta. A gente não tinha vontade de estar no Brasil, nem sabia o propósito de estar no Brasil. Então eu paro de trabalhar no ministério, que era o que eu tinha sonhado desde que eu tinha 19 anos de idade, e volto a trabalhar bivocacionado. Então... Sim, para se manter, né? Vender seguro, corretor de imóveis. E era muito difícil, porque durante um ano, aquele silêncio de Deus, de por que a gente voltou, a gente não sabia. Eu e minha esposa, a gente chorava, a gente sonhava que a gente estava no México, a gente acordava, nossos amigos, o ministério, a igreja. Então sonhava em espanhol já. Sonhava em espanhol já. Já sonhava em espanhol. E a gente acordava, às vezes a gente chorava. Durante um ano, foi um processo muito difícil. E depois de um ano e pouquinho, Deus começou a nos trazer a vontade dele para nossa vida. E ele falou, lembra que eu falei que vocês iam se mudar? Você só não percebeu que era de país e não de casa. Então, a gente passa 2016, 2017 entendendo de Deus. E 2018, a gente já sabe que a gente precisa nos movimentar para focar no ministério de novo aqui no Brasil. E eu pergunto para Deus onde e como. E ele aponta Alcance Curitiba. E aí a gente vem, 28 de dezembro. Vocês tinham contato já, mas não a proximidade, exatamente. A gente tinha um contato com o pastor Luciano Subirá, né? A história como a gente se conheceu foi bem legal. A gente acabou criando um relacionamento. Eu fiz o contato do Luciano com o Penha. As pessoas acham que eu conheci o Penha ou o Luciano por causa dos dois. Foi ao contrário. Os dois se conheceram através de eu e da minha esposa. E o Luciano e ficou 2 semanas lá no México com a família dele. E eu fiz contato com vários pastores, porque eu tenho uma rede de relacionamento de pastores muito legal no México, até hoje. E aí o Luciano conheceu alguns pastores, pregou lá e a gente criou um relacionamento em 2015. Então, em 2016, quando a gente volta, eu ainda tenho esse relacionamento com o Luciano. É recente e próximo, né? Exatamente. Só que eu só me mudo em 2018 porque nunca aconteceu do Luciano falar, vem aqui, fica com a gente. Porque realmente ele não tinha... Nem imaginava, na verdade. Nem imaginava, né? Isso. Então, eu fico lá. Em 2018, quando Deus fala, eu chego pro Luciano e falo, olha, Deus está direcionando a gente para vir para Curitiba. Ele falou, olha, a gente ora e torce para tudo dar certo. Então, sintam-se abraçados. E a gente veio 28 de dezembro de 2018. A gente veio, trabalhei em 2019, eu e minha esposa, numa imobiliária. E aí na igreja servindo de voluntário, célula, aprendendo a cultura da igreja, né? Indo no Alcance Jovem, tudo certinho. Até que, final de 2019, o pastor Marciano chama a gente num café e fala, olha... Que aí o Marciano já tinha assumido a igreja em 2019, não? Ele assume... Não, o Marciano assume em 2018. A gente está... Nós, quando a gente se muda, tinha sido ali próximo da posse dele. Quando foi lá num pavilhão, né? Que eles fizeram aquela... Nós estávamos nesse lugar. A gente estava nesse lugar quando Deus já tinha direcionado a gente voltar. Então, a gente acabou participando de toda a transição. Então, ele convida a gente para trabalhar na igreja. A gente começa em 2020 a trabalhar na igreja e perto dele ali no ministério com jovens, né? Mas foi muito legal a maneira que o pastor Marciano fez numa transição. Nós passamos por uma transição. Existia um pastor de jovens que Deus falou com ele de abrir o ministério. E aí o pastor Marciano, ao invés de colocar uma pessoa na frente, ele criou um time. A gente chama porque ele ficou um tempo sem ter alguém...
uma referência, né? Uma pessoa, né? Ele assumiu esse lugar. Isso. Ele. Ele assumiu. O pastor Marciano, de 2020, 2021, ele estava todos os sábados no culto de jovens lá, pregando, fazendo acontecer. E no domingo também era muito engraçado. Nossa. Chegava o jovem lá e falava, mas isso não é o pastor que... Não é o que pregou ontem também? Exatamente. E ele falou isso, olha, vocês não vão ficar sem pastor. Para não colocar alguém precipitadamente, ele assumiu. E aí ele montou um time. Que ia tocando a operação, 6 casais, pastoreio. Exato, que lideravam células, supervisavam células, que eram jovens. Falam, gente, ele falou isso, ele foi muito sincero. Eu nunca fui do Ministério de Jovens. Por quê? Porque quando eu me converti, já entrei com família e foi embora, né? A igreja era pequena, começou na garagem da casa dele há 18 anos atrás. Então ele falou, eu não sei como o jovem pensa, o que é, então eu preciso da ajuda de vocês. Então ele chamou 6 casais de jovens que já estavam ali supervisionando células, liderando, para ajudar ele nesse pastoreio. E aí, a partir de então, ele faz esse grupo. E aí, no ano passado, em 2021, em julho de 2021, ele reúne esses 6 casais. Ele já tinha conversado individualmente com cada um e fala, gente, vou estar me ausentando. E na minha ausência, o Rafael e a Maressa vão estar representando a gente aqui no Alcance Jovem. Então, desde então, nós temos... Que foi a primeira vez aí que soltou na nossa mão, né? Então, desde 2021, que vai fazer 2 anos, fez 2 anos agora, nós estamos sem ele estar presencialmente todo sábado, tomando decisões, nós estamos tomando decisões, mas eles nos dão muita liberdade, a gente faz muita coisa assim. Mas é muito interessante até pela maneira como ele fez e a sabedoria, porque eu vejo muita igreja, eu não sei, né? O modelo batista, às vezes, é um pouco diferente. Numa igreja batista tradicional, todo final de ano você tem uma eleição de cargos e responsabilidades, né? Algumas igrejas é anual, algumas igrejas é bienal e tal. E aí tem lá, quem vai ser o líder da área de juventude? Quando você tem uma igreja que tem um único pastor, né? E você não tem pastores em outras áreas, né? Uma igreja menor. Eu já fui em tempo de igreja menor, então, né? Vivia isso numa assembleia pós-culto de domingo de manhã. Começava a assembleia lá e o pessoal começava. Você podia indicar alguém ou até se indicar. Os indicados iam na frente, o pessoal votava, o mais votado assumia aquela área e beleza. E tocava aquele ano, aquele negócio. Ele podia ser reeleito depois ou simplesmente aquele ano e tal. Mas tinham várias vezes numa igreja pequena que existiam algumas funções, algumas áreas que ninguém queria. Ou, eu vou indicar o Rafael. Eu não, abdico, não quero. Tal. E ninguém, ou até tinha indicações, mas ninguém queria. E aí, no final das contas, colocava alguém por colocar, e a pessoa nem queria, na verdade, até, sabe? E às vezes passava aquele ano, a pessoa ficava com aquele peso, porque ela não queria estar fazendo aquilo, não tá com o coração naquele negócio, não faz nada ou quase nada. E a igreja também, então, às vezes eu acho que é melhor não ter alguém e esperar o tempo de Deus para algo, né? E a gente entender, talvez, de um time, através do grupo, e Deus vai mostrar no tempo certo quem vai ser a pessoa, do que você colocar alguém prestadamente mesmo. E talvez não ser a melhor pessoa, na verdade, né? Porque a gente... É interessante porque, assim, a gente tá vendo o que tá acontecendo, mas eu creio que Deus fala muito através do tempo também, em várias situações. E às vezes você vê, dos 6 casais, o que vai estar despontando mais, o que Deus vai estar revelando, falando, é o que a gente vai estar trabalhando, né? Eu gosto muito desse processo, desse coração que o Marciano e o Luciano têm. Primeiro, o Luciano, ele dá esse exemplo, né? De que o apóstolo Paulo, quando ele faz a viagem missionária dele, depois que ele escreve a carta a Tito, ele fala, depois de um tempo já de ter começado a fazer as viagens e aberto as igrejas, né, nas casas dos irmãos, ele escreve a Tito, volta por onde percorremos e nomeia presbíteros. E você fala, mas não tinha então, né? Não tinha então. Então o que ele está dizendo é que é pior do que não ter alguém na frente é ter alguém precipitadamente, o neófito, né? Sim. Então, e também prova o coração, né? Eu gosto muito do exemplo lá do rei Jeú indo para a guerra. Ele encontra outro rei e fala assim, teu coração para comigo, como o meu é para contigo? Ele fala assim, então dá a mão, sobe aqui na carroça. Às vezes a gente puxa a gente para dentro da nossa carroça, que a gente não sondou se o coração tá com a gente ou não. E aí é aquela frase, né? Tudo que a gente fizer por necessidade ou constrangimento, a gente vai ter que se arrepender e resolver depois. Então quando a gente faz por propósito, é onde a gente consegue ter menos retrabalho. Sim. E a gente reme o tempo. Então, assim, o pastor Marciano deu a oportunidade de nós ganharmos o coração das pessoas. E a liderança ser conquistada pela influência e não pela posição. Ela funciona pela posição também, mas você vai ter que... Mas ela não, no começo ela não é tão efetiva. Exatamente. Porque, por exemplo, imagina que ele tivesse simplesmente chegado lá e ditatorialmente vai ser o fulano de tal. Tá, é um dos nossos, pode ser, beleza, mas...
você não conquistou o coração das pessoas ainda, na verdade, né? Então também não adianta, não é assim que funciona. Então, assim, ele vai funcionar por uma questão de cargo? Vai. Mas pastorear uma igreja, pastorear um grupo não tem a ver com um cargo. Exato. Tem a ver com a influência que você tem e o cuidado das pessoas, né? Exato. Eu gosto muito que... eu estava até conversando com outro pastor, amigo meu de outra cidade, de liderança de jovens. Ele falou, cara, aqui na igreja a gente não... desmerece a unção pastoral de ninguém que vem para cá. Então o cara era pastor numa igreja, ele agora vem nessa igreja, nós reconhecemos ele como pastor. Eu falei, cara, que legal. Ele falou, porque nós não... a gente acredita que uma unção dada não pode ser revogada. Uma unção pastoral. Aí eu falei, cara, isso é muito legal. Nós lá na Alcance pensamos um pouco diferente. A gente acredita que a gente não desmerece a unção pastoral que você recebeu, mas o que vai testificar para nós se você é pastor ou não são as ovelhas dessa igreja. Então, as ovelhas reconhecendo a sua liderança, o seu pastoreio, é o que vai denunciar. A ovelha reconhece a voz do pastor, não tem jeito, né? Tanto que aqui na igreja, o pastor Pascoal sempre falava, né? Quando alguém, pastor, como é que eu faço para ser ordenado aí na igreja, virar pastor e tal, seja bivocacionado, voluntário ou da igreja mesmo contratado, né? E ele, a primeira coisa que ele falava, tem que ter o seminário, né? Questão dos batistas, aquela coisa toda, e logo depois falava assim, mas pastor tem que ter ovelha. Você tem ovelha? Você já lidera uma célula? Você cuida de um grupo? Você tá tal? Não. Falar, então, por que você quer ser pastor? Pelo título? Falar, então, aqui não vai ser. Né? E é verdade. É justamente isso, né? O pessoal chega, a gente que lida com juventude, né? E o jovem, ele é empolgado, emocionado. Isso é muito bom. E ele, às vezes, o jovem chega como nós já fizemos. 19 anos, 20. Deus me falou que eu vou ser o próximo Billy Graham do Brasil, Rafa. E eu falo, cara, eu acredito nisso. Glória a Deus. E ele fala, por onde eu começo? Eu falo, cara, na tua célula. Você precisa inspirar os meninos que estão contigo ali. E aí, às vezes, a gente tem essa dificuldade, né? De ver o processo. A gente tá tão focado ali no que Deus falou. Mas o que o Marciano viu foi isso. Ele viu o coração, ele viu... E os outros... E eu gosto muito de dizer isso. De que a nossa liderança... O pai reconhecer o filho... Não é difícil, porque o meu filho é o mais bonito do mundo. O filho reconhecer o pai, honrar o pai, também não é difícil, porque meu pai é o mais forte de todos. Agora, a dificuldade está em você conquistar o coração dos seus irmãos. Porque quando tem alguma treta acontecendo, o pai chega e fala assim, quem foi que quebrou? Os irmãos se apontam um pro outro, não tem protocolo ali. Não, foi ele, não foi ele. Então, quando entre os irmãos, eles reconhecem alguém e falam, não, esse é o nosso irmão mais velho, o que você tem para nos dizer que nós vamos ouvir, é onde eu acho que o coração foi conquistado e o lugar ali, Deus abriu a porta, né? Então, eu acho muito louco a liderança de Jesus depois de 40 dias de instrução, ele não chamar os 11 e falar, gente, é o seguinte, eu tô indo embora, eu tô achando que Pedro tem que ficar no lugar, se está tudo certo para vocês, Pedro ficar... Ele não faz Vamos isso. Votar aí. Vamos votar aí. Bem batista, né? Ele não faz isso. Ele vai embora. E organicamente eles olham e falam assim. Vai acontecendo. Exatamente, né? Mas por quê? Porque o discipulado de Jesus também foi efetivo, eficaz, o coração, o DNA, então. Mas não quer dizer que essa curva vai funcionar de todas as maneiras, de qualquer jeito, né? Mas enfim, o que aconteceu no Alcance Jovem foi isso. E a gente tem provado e visto da fidelidade de Deus, da bondade de Deus. A gente está muito feliz, assim, com o ministério. E hoje, como é que tem funcionado o ministério? O que vocês têm de programação, de coisa diferente acontecendo lá? Como é que está sendo? Primeiro a gente entendeu que o ministério de jovens da nossa igreja, ou a gente entende que das outras igrejas deveria ser assim, ela não é uma igreja dentro de uma igreja, né? Então a gente deixa não é algo à parte, né? Exato. Então a gente deixa muito claro que é um quartinho dentro de uma casa, né? Que tem vários cômodos. Como, às vezes, ser jovem, você comia no seu quarto de vez em quando, mas as refeições principais, você sentava na mesa, na família, na sala, com o pai. Então, assim, tudo que a gente faz no Alcance Jovem tem como primícia estabelecer cultura para servir a igreja local. Então, a visão da Alcance Curitiba somos uma crescente comunidade de discípulos com viver santo, que se reúne nos templos e nas casas para ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. Então, a gente entende que o nosso papel é servir primeiro a igreja local. Então, antes, o Alcance Jovem ele tinha, por exemplo, um ministério social dentro do Alcance Jovem. Tinha o AJ Social. O Ministério de Louvor da igreja tinha um grupo específico que tocava só com a juventude. A gente tinha alguns outros... setores dentro do Ministério com Jovens. Quando a gente assumiu, eu falei, cara, por que eu vou ter um ministério social? A nossa realidade, né? Nada contra quem tem nas suas igrejas.
a juventude. São formas de fazer, né? Essa forma de fazer. Por que eu vou ter um ministério social se eu posso contribuir com o que já existe? Então, eu sentei com o pastor que cuida do ministério social da igreja e falei, o que eu posso te servir? Foi muito engraçado que o dia que eu levei ele para almoçar, eu fui pagar o almoço, ele sentou e falou assim, cara, o que você precisa? Eu falei, não, pastor, te chamei para esse almoço para perguntar o que você precisa. Ele falou, como assim? Eu falei, não, a gente como juventude quer servir vocês. Ele falou, Rafa, eu preciso só de material humano. Que projeto eu tenho? Eu falei, não tem problema. O material humano tem bastante na juventude. Tem bastante na juventude. Ou quer trabalhar. O Madaleno, né? Um dia eu pedindo conselhos para ele, ele falou isso, Rafa, se o jovem não se engajar no evangelismo, no social, na intercessão, sim, a igreja, porque o jovem não é, a gente falava, né? A igreja do amanhã e tal. Ela é a força de hoje. Sim. Então, hoje, a gente está muito feliz que o Ministério de Juventude, lá da Alcance Curitiba, Alcance Jovem, como ele funciona? Muito mais do que um culto de sábado à noite. Nós somos um ministério para fortalecer a nossa igreja local. Então, o Ministério Social da igreja local, os jovens estão lá servindo, liderando, dando ideia. O Ministério de Ensino, os nossos jovens, Deus deu uma visão para a gente fazer algumas mesas, a gente chama de mesa, né? Que a gente, mesas são 4 letras, que eu gosto de dar, o pessoal brinca que eu gosto de dar significado a tudo. Então, MESA, o mesmo espírito sujeitando-nos em amor. Essa é a essência da mesa. A gente senta no mesmo espírito e a gente se sujeita em amor. Então, não é a minha ideia, é o que Deus quer fazer. A gente não é louco de sentar, planejar e falar, Deus abençoa nossos projetos. Tá aqui a gente desenhou tudo, Deus. Desenhou aqui, tudo, ó. Deus. Inspirado na palavra, né? Mas tá aqui, ó. Deus só dá o ok pra gente poder fazer, né? Verde. Não, isso aí é Babel. A gente não quer construir uma torre para o nosso nome ser reconhecido. A gente quer construir um lugar que Deus queira habitar, né? Mais do que visitar. Então, a gente chama a diretoria não, a liderança do Alcance Jovem a gente chama de mesa, que são esses 6 casais que continuam sentando. Que são os mesmos daquela época. Então, alguns saíram, outros entraram. Faz parte. Mas assim, hoje os que estão, eles realmente levou tempo para o nosso coração, o nosso DNA ser impartido ali. Hoje eles são realmente, tem o nosso coração, o nosso DNA, como Alcance Curitiba e até da minha esposa, né? E aí a gente hoje lidera o Alcance Jovem junto, 6 casais, porque a gente não consegue pastorear 600 jovens sozinho, mesmo não tem como. Mas a gente consegue delegar isso junto com eles. Então eles supervisionam células e lideram e pastoreiam líderes de célula. Então a gente debaixo desses 6 casais, diretamente a gente toca 120, 150 jovens. Esse restante tocam os outros que vão tocando os outros. Então, sim, normal. Quando perguntam o tamanho do Alcance Jovem, eu falo 120, 150. Aí ele vai no culto falando assim, não, tem muito mais aqui. Aí eu falo assim, não, mas que eu tenho certeza que tem o nosso coração, que tá aqui por causa de Jesus e sabe que a gente tá construindo esse povo aqui. Tá na mesma direção. Que tá na mesma direção. Os outros são, claro, a gente ama, estão ali com a gente e tal, mas a gente sabe que vamos fazer uma vigília. A gente sabe que vai vir ali 200, 250, os 600 não vem. Então, é normal, né? Mas a gente fica muito feliz deles estarem em células. A parte disso, nosso coração sempre foi preparar um lugar para que todo mundo pudesse sentir parte. Como eu posso fazer com os líderes de célula sentindo parte? Porque assim, se eu conseguir pastorear o coração de 100 líderes de célula jovem, eu consigo pastorear o coração de todos os outros que estão debaixo deles. Porque senão, se eu não consigo ganhar o coração dos líderes de célula jovem, nós somos uma igreja em célula no Alcance Curitiba, né? Eu tô tendo culto de sábado ou temos alguma programação especial, o líder fala, gente, vamos no cinema. E ele vai no cinema na hora do culto. E é mais importante do que... Exato. Vou fazer um aniversário... E marca o aniversário na hora do culto. Então, se eu ganho o coração do líder de célula, querendo pastorear, ele entendendo para onde a gente está, cara, ele está empolgado. Ele fala, eu quero construir isso junto. Então, o que a gente fez? A gente fez com que o culto do Alcance Jovem se tornasse uma grande celebração de irmãos que sentam à mesa. Então, todos os nossos cultos, líderes de célula fazem abertura. A gente tem uma escala que se torna líderes de célula fazem abertura, líderes de célula fazem oferta e líderes de célula também eventualmente pregam. Então a gente dá prioridade pro pessoal da mesa ali, sim. Mas a gente tem no coração tempos em tempos você coloca também alguns um ali. líder de célula para começar a pregar. Então assim, é assim que a gente tem funcionado como igreja, como culto, e a gente fizemos a parte dessa mesa principal, 3 mesas. Só uma pergunta, e os cultos acontecem todo sábado? Todo sábado, menos no 4º sábado.
nos quartos sábados nós não temos culto, nós chamamos de Jovens Out. Que a gente, um mês sim, um mês não, fazemos uma programação. Tem mês que a gente faz programação fora especial. A gente pega umas quadras de futebol. A gente fez o mês passado Festa das Cores. Todo mundo levou comida de cor e depois fizemos umas gincanas e tal. E tem mês, por exemplo, que esse mês agora é livre, não vai ter nada, o pessoal vai descansar. Não, minto, mês passado o pessoal descansou. Esse mês agora, julho, não sei quando vai sair, não, a gente vai fazer um evangelismo. Tá. Então, por quê? Porque a gente quis dar um descanso para os líderes de célula e também para eles se confraternizarem, estarem com a família, descansarem, fazer o que eles quiserem, né? Nesse Jovens Out, é bem facultativo mesmo. Então, a gente não tem culto no quarto sábado. Que você estava perguntando. Não disse só. Eu ia perguntar se o culto, a periodicidade do culto. Aí, só. É que tem muita igreja que tem culto a cada 15 dias, tem culto uma vez por mês, às vezes, mas por visões da igreja, né? Sim. Tem uma igreja que eu estava conhecendo um tempo atrás, que eles têm culto todo primeiro sábado e os outros não, porque no sábado é quando as células acontecem, da igreja como um todo e também a dos jovens, na verdade. Mas são estratégias usadas, não tem certo e errado, né? É o que funciona lá. Lá em São Paulo, o Isra, eu tava falando com o Isra lá na Paz Church, os cultos de jovens é uma vez por mês. Então, bem parecido porque a questão do discipulado... Distância. Acontece muito disso. Então, assim, mas ele fala, cara, mas é uma conferência todo mês. Exatamente, né? Também tem um outro lado, né? Exato. O problema é assim, se o cara não vai naquele mês, ele já tá 2 meses sem participar, às vezes, né? É verdade. Mas é cada lugar que vai funcionar, né? E aí, no nosso coração, ainda tava mais estruturar. E assim... Como o Ministério de Juventude é um ministério de transição, nosso trabalho não é formar filhos. Porque eu acho que já não é um problema da igreja brasileira entender que eles são filhos. O nosso trabalho hoje é gerar consciência de pais, né? Então, assim, o Ministério de Juventude é um ministério de transição. Então, assim como o adolescente transiciona para o jovem tem que transicionar para a igreja local. Então, a gente teve no coração formar 3 mesas que sai dessa mesa base encabeçando, que é dessa mesa principal encabeçando, que é a mesa Vinde, a mesa base, a mesa Ide. Então a gente entende que tudo que a gente vai fazer, a gente só vai fazer através do discipulado, né? Que Jesus pegou homens falhos, humanos, naturais e transformou em discípulos extraordinários a manifestar e estabelecer o seu reino, né? Através do discipulado. Que é Jesus veio restaurar, veio ensinar e veio enviar. Então a mesa Vinde, ela trabalha esse princípio mais da restauração. Sentam nessa mesa líderes de célula que vão ajudar a planejar e executar tudo que envolver adoração, intercessão e proclamação. Comunhão é para estar junto, a mesa Vinde vai planejar. Então a gente tem, todo o começo do ano, tem a noite do sorvete. A gente pega lá fliperama, faz um monte de jogos na igreja e sorvete à vontade. E o pessoal tá lá, essa mesa planeja e executa. A mesa base é aqueles líderes, porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo foi chamado a fazer a mesma coisa. Então, eu tenho líderes de célula lá que, cara, eles não conseguem pegar no microfone pra falar boa noite. Mas ele manda super bem na célula. E mais, ele gosta de escrever, ele gosta de estudar. Então, veio isso no coração, porque chegou um dia um líder, assim, que não era de extrovertido, pegar no microfone. Ele falou, Rafa, eu queria dar uma capacitação de apologética para minha célula, eu posso? Eu falei, claro, cara, você tem um material? Ele falou, escrevi. Aí ele me deu material. Quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, cara, isso aqui precisava estar no alcance de saber. Pra todo mundo, sim. Pra todo mundo. Então a gente pegou e reuniu essa galera que gosta de estudar. Gente, alcance saber, tá precisando escrever as apostilas, porque o pastor Luciano Subirá, cara, a cabeça dele é uma máquina. Sim. Então, assim, os professores davam as aulas que o pastor Luciano começou a ensinar, as aulas dele de angiologia. Tava escrito 5 tópicos. O professor pegava aquilo e falou assim, como é que eu vou dar uma aula? Como é que eu vou dar essa aula aqui? Entendeu? Então a gente tem que ter daí a teoria toda, né? Exato. É diferente o processo. Então a gente pegou e cheguei o pastor Marcelo Neves, que é o responsável pelo saber como eu posso te servir. Ele falou, cara, eu preciso de gente para me ajudar a escrever o material. Maravilhoso. Tranquilo. Pegamos essa mesa base, falamos, galera, a gente precisa escrever. E aí foi separando. E aí vai passar tudo pelo filtro do pastor Marcelo Neves. Só que, cara, tá um trabalho bem mais condensado. E ele fala, pô, legal, isso aqui tira, isso aqui não, coloca. E é natural, você vai fazer uma revisão de coisas que vai ajustar, vai ver a visão da igreja, que a pessoa tá chegando agora, eu entendo também. Não tem problema, faz parte do processo, né? Exato. E aí o que aconteceu? A gente começou a envolver os líderes com outras áreas das igrejas também. Sim. Então agora eu tenho líderes de célula jovem que estão envolvidos na escola bíblica. Eu tenho líderes de célula jovens que estão envolvidos na área social, que antes não estavam.
estavam, porque essa ponte não acontecia. Então, a gente está muito feliz vivendo isso. E a Mesa ID, que fala sobre evangelismo, tanto relacional como o evangelismo social. E aí a gente acaba ajudando, como a igreja local, a estruturar toda essa parte. Nós somos o que precisa para carregar, os meninos para carregar as coisas. A gente, é nós, entendeu? Tamo aí. Então, mas é legal pelos modelos. Por exemplo, aqui na igreja, eu estava orando um tempo atrás para que a juventude tivesse uma cara mais social. Porque é algo que hoje engaja muito entre a juventude, de maneira geral, né? Então você vê os caras de projetos como o Teto, por exemplo, fazendo aquela questão de pegar as moedinhas, dinheiro, doações ali, né? Para poder fazer construção de casas populares, abençoar famílias e tal. Um projeto lindo, na verdade, até, né? E aí a gente começou a orar sobre isso, porque a gente estava tentando aproximar da ação social e tem muitos jovens e adolescentes que já servem, já ajudam na igreja como um todo em várias áreas, né? Mas não sei, na minha percepção ainda não era tão suficiente ou não era tão atrativo, porque pelo tamanho que a igreja foi se tornando, eu não conseguia estar toda semana falando sobre questões sociais ou divulgando isso à medida que era necessário pela ação social da igreja, que a gente chama de Abasque aqui, né? E aí comecei a orar, cara, e Deus deu a estratégia e mandou a pessoa, que hoje é uma menina que trabalha conosco, a Giliane, que é uma missionária, que é uma arquiteta, e ela trabalhou muito tempo com o projeto da Construid, e depois de algumas mudanças no projeto, ela entendeu que não tinha como continuar mais trabalhando lá, né, teologicamente falando, e a gente trouxe ela para cá. Ela já era aqui da igreja, ela tinha tido experiências fora, em outros lugares e tal, e ela, através da Basque, ela se tornou um braço social da juventude. Então ela trabalha conosco, mas essa ação social que mantém o recurso, né, o salário dela, ela toca outros projetos que são ali. Legal. Mas ela abençoa, porque daí ela tá sempre trazendo as causas sociais e projetos. Ela faz essa ponte. Então ela tá com a gente, na nossa equipe também, faz um bivocacionado no ministério quase, né? E disso surgiu um projeto chamado Boa Obra, que é um projeto para projetos arquitetônicos e construção de casas populares também e reformas. Cara, e a juventude entra muito forte, mas é um projeto que, assim, te levanta os recursos e a juventude que puxa. Legal. E aí ela traz, mas também está precisando de ajuda num outro projeto tal. E disso surgiu um outro projeto chamado Super Dia, que a gente vai numa escola pública, próximo a alguma congregação, a um campus da igreja, para dar um dia especial para as crianças daquele lugar, com atividade, comida e tal, e para falar de Jesus. Então, são 2 projetos que a juventude mais puxa, mas são 44 projetos sociais na igreja. Que legal. Então, a gente vai vendo, ela vai trazendo as demandas para a gente ver, onde que a gente pode ajudar agora? Como é que pode ser assim? Como pode ser assado? E aí a gente vai entrando, porque toda semana, se ficar trazendo 44 projetos, você não consegue, na verdade, né? E aí, na correria que é o trabalho de juventude, se não tiver alguém que vai estar mais próximo lá, eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Então, a gente tem feito a mesma coisa com o pessoal da área de missões. Então, por exemplo, eu sou uma parte da igreja, não sou a igreja e nenhuma igreja fora. Então, tá bom, por mais que eu possa ter ações missionárias da juventude, que possa ser mais para a galera de jovens, né, ou de adolescentes, como que eu posso servir a igreja e trabalhar mais em sinergia com a área de missões de uma maneira que vai atender melhor? Então, por exemplo, hoje estamos gravando aqui e tem um grupo nosso que foi em parceria com a área de missões, e um pastor nosso também está lá, para uma das nossas igrejas, né, plantadas ali na Argentina, onde meu pai até é pastor, na verdade, lá, para fazer um trabalho de uma semana lá, para apoio e tudo mais. Então, assim, é muito legal como vai acontecendo. Então, você tem viagens menores até, e a gente tinha algo muito especial no passado, que a juventude ela tinha quem olhava de fora, nossa, a juventude da PIB ela é muito missionária. Nós tínhamos algumas viagens missionárias que a gente chegou a levar 6, 7 ônibus para alguns lugares, assim. Legal. Então era muita gente, né? E a gente foi perdendo isso um pouco antes da pandemia, a pandemia então parou. Então é uma maneira de aproximar, mas voltar a servir a igreja, ou a visão da igreja, ou as igrejas que estão sendo formadas a partir daqui também, para abençoar o reino, na verdade, né? Então é muito bonito. Só que assim, acho que é uma palavra legal para quem está ouvindo a gente, que talvez lidera a juventude ou está ajudando em algum lugar. Cara, não tente fazer um ministério que ele é a parte do teu pastor, que ele é a parte da tua igreja. Mas como é que você pode servir a tua igreja? Claro, um ministério com jovens, com adolescentes, ele já está servindo a igreja. Mas é uma galera que tem mais tempo, que tem mais gás, às vezes até também, né? Tem muito bonito falar dessa parte do ensino. Como que essa galera pode servir mais a igreja local de uma maneira geral, na verdade, né? Exato. Porque a gente... essa questão de autoridade, né, de cuidado, de paternidade, como você quiser chamar, ela economiza tempo, né? Às vezes a gente está querendo
ter a nossa ideia. É muito legal, porque a palavra submissão, que significa a sua missão é a minha missão, estar debaixo de uma missão, vai fazer com que eu economize tempo, porque o meu chão vai ser o teto de quem veio antes de mim, né? E a gente tenta trabalhar nesse... Então, assim, toda semana eu tô com o pastor Marciano falando, pastor, o que eu posso te servir? Pastor, Bruno Centani, qual é a sua missão? Como eu posso te ajudar? Porque quanto mais eu ajudá-lo a cumprir a missão dele, mais Deus vai direcionar para nós cumprimos a missão. Mas acho que esse é um dos maiores problemas do ministério, porque... que é um problema do coração do homem, na verdade, do ser humano. Quando você assume uma igreja, quando você assume um ministério, lidera uma célula, a gente conjuga os verbos na pessoa errada. Então eu quero que o meu ministério cresça, eu quero que a minha célula, eu quero que... Cara, mas não tem nada teu aí. Exato. Na Bíblia, o único ser que conjuga na primeira pessoa, na verdade, é o próprio Deus. Então, assim, quando eu vou conjugar, eu tenho que conjugar no plural, porque nós somos a igreja. Eu não sou a igreja. Então eu vou falar, cara, essa aqui é a nossa célula, esse aqui é o nosso ministério, essa aqui é a nossa igreja. E quando eu falo de uma igreja, porque na verdade estou falando de um contexto de cidade ou de nação, onde na verdade a nossa igreja, ela é mais um bloquinho de um grande reino sendo construído, na verdade, né? É muito diferente. Exato. Quando a gente tem essa consciência, eu gosto muito de dizer que uma das coisas que a juventude, o jovem se perde, porque eu já passei nesse lugar também, eu chamo dos cavaleiros solitários, né? Que eles se auto-enviam ou fazem essas coisas. Eu gosto de dizer que ele nunca ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus com Eli ou sem Eli. O que Eli foi importante foi ajudar a Samuel corresponder corretamente à voz de Deus. Então, a geração que veio antes da gente, ela tem esse lugar e ela tem essa incumbência. E a gente se coloca nesse lugar, Deus vai abençoar. Eu gosto muito de Moisés e Josué em cima do monte. Os dois ouvem a mesma coisa. Né? Josué fala, tá rolando uma guerra. E aí Moisés falou, filhote, você tá ouvindo bem, mas você não tá discernindo corretamente. Não é guerra, é festa. E o problema é que se a gente não tem alguém que nos ajude a discernir, a gente vai descer nesse arraial dando espadada no bucho dos nossos irmãos. Porque a gente tá achando que é guerra. E a gente precisa desse... Eu gosto disso. Eu gosto de sentar com gente... Eu sempre fui assim. E isso me ajudou a economizar tempo. Eu gosto de sentar com gente mais velha do que eu. Né? O pessoal pergunta, Rafa, quem você tá ouvindo? Que livros você tá lendo? Eu gosto muito de dizer, cara, tu tá lendo livro de muita gente viva. Você tem que ler livro de um pouquinho de gente que já foi. Então já foi, tem muita sabedoria, é verdade. Exato. Faz parte. E eu gosto de trazer essa... eu gosto de, como Ministério de Juventude, a gente fazer essa ponte. A gente tem lá na igreja o pastor Tomás, que ele é uma lenda. Já ouvi falar muito dele também. Cara, pastor Tomás, ele ordenou o pastor Luciano subirá com 18 anos ao ministério. Ele ganhou o pastor Francisco para Jesus, assim, ele é uma lenda. E tem uma história muito linda na CCC, né? Junto com o Miguel. E ele, a gente fez essa festa das cores. Eu chamei ele num sofazinho e eu fiz um podcast ao vivo, perguntando pra ele as histórias da vida dele com Deus. Que provavelmente a maior parte da galera nem conhece, na verdade, conhece. Né? Cara, assim... E a história da igreja junto com isso, né? Ele chegou... Assim, só pra você ter uma ideia, o pessoal assim, ó... Como a gente perde riqueza... só um parênteses. Em Isaías, quando Deus, quando passou pela pandemia, veio muito na minha cabeça. Em Isaías, se eu não me engano, quando Deus diz que mandaria um juízo sobre Judá, ele diz, eis que eu tirarei de dentro de vós os anciões e darei meninos por príncipes. Então, assim, quando eu percebo que eu estou muito rodeado de pessoal da minha idade ou mais novo e não tô tendo tempo de sentar com os anciões, eu começo a ficar preocupado. Falo, não, peraí, deixa eu achar uma cabeça bem branca aqui para eu sentar. E ouvir, pedir conselho. Que é interessante até porque você vai pegar com relação ao filho de Salomão, né? Robão, ele vai ouvir a voz de quem? Dos jovens. Dos jovens ou dos sábios que já davam conselhos ao seu próprio pai, que era o homem mais sábio da terra, na verdade, né? E, cara, a presepada que faz depois disso, né? Exatamente. Então, eu gosto muito desse princípio de coração de filho, né? Deus quer desenvolver... Porque, assim, a gente tá na igreja pra quê? A gente tá na igreja porque Deus precisa da gente. Não. Pô, Deus precisa da gente. Não tem nada a ver, né? Não, e o problema é assim, acho que o cara, às vezes a pessoa tá no ministério, mas ela quer garantir o espaço dela, ou garantir o ministério dela, ou um trampolinho, talvez, para aquela igreja, para uma outra igreja. Cara, não tem nada a ver com isso. Não é sobre nossas carências e ausências, né? A gente entendeu que o ministério que Deus me deu não é meu. Ele é dele. Então, assim, ele direciona do jeito que ele quer e para quem ele quiser. Eu gosto muito, que uma vez eu tava conversando com o Marciano, e ele tá falando, Rafa, eu tô tomando umas decisões,
Mas às vezes eu posso errar na maneira. Uhum. Mas assim, eu vou querer acertar. Falei, pastor, você não se preocupa. Se você falar assim, Rafa, pega o alcance jovem e transiciona para fulano de tal, porque eu quero te mandar tu e tua esposa lá para Guiné-Bissau. Uhum. Ok, Deus vai ter que falar no coração da minha esposa, que é a parte, né, normal. eu sou um pouquinho mais flexível. Eu sou mais empolgado no negócio, lá já vamos embora. Negócio, a gente vai embora. Só que é o seguinte, se você estiver errado, meu pastor, e não for o que Deus estava direcionando, eu vou ser abençoado. Uhum. Por que eu vou ser abençoado? Porque se ele confiou você para me direcionar no ministério que ele não me deu, que é dele, mas ele me emprestou para fazer essa missão, eu vou ser abençoado. Então, assim, eu gosto muito desse princípio de Deus falou comigo alguma coisa. Se ele falou comigo alguma coisa, ele vai testificar no coração do meu pastor. Uhum. Porque eu acredito muito nesses pais que enviam filhos, né? Então, a gente, como Alcance Jovem, a gente tem tentado trazer esse coração, essa cultura, e tem dado muito certo. A gente percebe que os jovens estão se sentindo mais parte. A gente tem visto pessoas se juntando, né? E a gente trazendo esse coração de mesa, de que somos uma família, um lugar seguro para sermos quem nós somos, confiantes que temos algo a aportar e coragem para receber dos nossos irmãos o que eles podem nos aportar. Amém, amém. E como é que foi no teu caso, Rafa? Você já vem de um lar cristão, não era cristão ainda? Assim, meus pais, resumidamente, quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu fiz uma cirurgia para retirar as amígdalas. Meus pais eram católicos, mais ou menos praticantes, né? De vez em quando iam nas festas que tinha lá nas igrejas e tal, mas não eram muito frequentes. Isso lá em Jaraguá do Sul? Não, aqui em Curitiba ainda. Exatamente, aqui em Curitiba. E porque eu saí daqui com 6 aninhos, mais ou menos. E aí, essa retirada das amígdalas deu uma complicação e o médico fechou e ele não percebeu que ele cortou uma artéria importante. Nossa. Eu tive uma hemorragia interna. Foi muito ruim, assim. Eu fiquei por um fio. E aí, Deus salvou minha vida ali no hospital. E minha mãe queria muito agradecer o Deus que me salvou. A minha avó, parte de mãe, era da Umbanda. Minha mãe não se envolveu. Ela foi de vez em quando, mas ela não quis se envolver. Então, ela não sabia quem era esse Deus. Então, era engraçado que ela começou a buscar. A minha casa era um retiro ecumênico, né? Então, assim, segunda-feira vinha os testemunhos de Jeová. Aí, na terça-feira, vinha a reunião dos espíritos. Na quarta, era as irmãs do coque da Assembleia de Deus. Na quinta-feira, o terço das freiras. Assim que... Era o Brasil. Era o Brasil, na minha casa. E a minha mãe começou a ler a Bíblia sozinha. E começou a chamar meu pai para fazer isso. Meu pai, ele ia na onda dela, ele também estava interessado, mas minha mãe tinha mais sede. E um dia minha mãe foi me buscar, agora já em Jaraguá do Sul, com 7 anos, 8 anos. Minha mãe foi me buscar no futsal. E aí, uma pessoa, olha só como é importante isso, ter sensibilidade do espírito, né? Um homem que foi buscar o filho dele, olhou para minha mãe e falou: "Me escuta, desculpa te abordar assim, mas hoje à noite na minha casa a gente vai ter uma reunião para estudar a Bíblia. Você gostaria de ir junto?" Do nada, né? Do nada. Não tal. tinha, ela não conhecia. E ela aceitou, levou meu pai e a gente se converteu naquela casa. Numa célula, talvez ali. E aí começou a história dos meus pais na caminhada cristã, com muita sede, muita fome, desde pequena, assim, gostando de ler a Bíblia, estudar. Minha mãe, ela cobrava a gente de ler, de orar. Eu agradeço muito meus pais por isso. E essa foi a história de como meus pais conheceram o Senhor. Mas eu sou o primeiro da minha família de história. Eu brinco que eu não tenho pedigree gospel. Eu sou o primeiro de servir o Senhor a tempo completo. Eu já sou a terceira geração de evangélicos, é seguro de pastores. Uau, que incrível isso. Eu sonho com isso na posteridade. Daqui pra frente, né? Daqui pra frente. É se Deus os chamar pra exercer isso, né? Mas se eles forem homens e mulheres cheios do Espírito Santo em qualquer função, a gente tá feliz. Mas essa é a história de como meus pais se converteram e como a gente chegou até Jesus. Uau. E aí o ministério depois então naquele tempo do México e tudo mais. O ministério foi daí com 19... Eu sempre muito envolvido ali com a juventude, né? Eu gosto de falar, como já deve ter percebido, e acaba que a liderança acabou sendo um pouquinho nata na minha personalidade. Deus teve que trabalhar muito meu coração em relação a ego, a soberba, a arrogância, porque assim, a gente acha que sabe fazer melhor, que a gente... É que a liderança, ela não é isso, mas ela tá muito próxima a ser você, porque os elogios, o espaço, se você não cuidar do coração... Exato. Eu lembro que eu era fiscal de tudo, né? Vamos falar agora dos pecados. Eu era fiscal de pregação, eu era fiscal de louvor, de liderança. Eu falo assim, nossa, eu faria do culto, da luz. Tudo. Até que um dia o Espírito Santo falou assim, Rafa, deixa eu falar um negócio. Se fosse
se você fizesse melhor ou do jeito que eu quisesse, eu tinha colocado você. Se eu não coloquei, é porque você não pode fazer melhor. Porque a gente acha que o melhor... Você acha que pode. Você acha que pode. Porque a gente acha que melhor é só o que se é visto, o resultado, mas não é isso, né? Então Deus teve que trabalhar muito meu coração. Hoje não faço questão de subir no púlpito para pregar. Se eu puder botar os discípulos, a gente gosta de ver os outros crescerem e desenvolverem. Então Deus gerou um coração de pai no nosso coração, né? E enfim, e aí Deus teve que trabalhar isso na minha juventude. Mas como eu tinha muita fome, muita sede, eu nunca tive problema com a autoridade. O meu problema eram os meus irmãos. Eles não me suportavam. Porque eles diziam que a régua era muito alta. Eu cobrava de você não tá orando o suficiente, porque você não jejua igual a gente tá jejuando. Exato. E não era desse jeito, né? Enfim. Mas aí também tem um outro lado, que acho que eu vivi um pouco quando minha mãe faleceu. Eu tinha 15 anos, né? E aí eu tenho um irmão mais velho e um mais novo. E meu pai ficou numa depressão bastante tempo por causa disso, foi bem difícil e tal. E aí o problema que eu fiz, cara, eu via meu irmão mais velho não se importando com nada e o mais novo com a idade mental reduzida, que ele ficou até mais infantil. Uau. Meu pai mal e tendo que trabalhar e fazer as coisas e tal, e eu olhava pra casa e falei, meu Deus, cara, essa casa tá arrebentada. E aí eu fui assumindo papéis que não eram meus. Então, eu sempre gostei de cozinhar. Minha mãe me ensinou a cozinhar. Então, eu cozinhava todo dia, comecei a arrumar a casa. Duvido que tu sabe cozinhar, eu duvido. Eu vou ter que levar. Tem gente, olha, eu já levei muita gente lá em casa, vou ter que levar lá, vou ter que provar. Tô devendo pra várias pessoas, mas não tem jeito. Pode escolher o prato até, não tem problema, tá? Só. É coisa que eu nunca fiz, daí eu vou falar que isso não tenho prática. Bife Wellington, já meti aqui. Não, isso aí eu nunca fiz. Daí. Já vi, é difícil, já quis tentar, mas nunca tentei. Se trouxer os insumos é mais fácil, a gente tenta também. Porque se a ideia é errada, não tem problema. Cara, mas aí teve um dia que eu me desentendi com os meus irmãos, não lembro o motivo e tal, né? E aí um deles falou assim, mas você não é meu pai. Uau. E é verdade. E aquilo ficou muito forte no meu coração, porque eu comecei a fazer um papel que, como irmão do meio, eu podia inspirá-los e ajudá-los a crescerem em algumas coisas. Mas não cobrá-los da maneira que eu estava, porque era um papel que meu pai ou minha mãe, que não estava mais, deveriam estar fazendo. Perfeito. E não é que meu pai não estava fazendo que eu tinha a autoridade de começar a fazer. Perfeito. Eu gosto de trazer esse exemplo que você disse, é perfeito para exemplificar o discipulado. Quando as pessoas perguntam, mas o que é discipulado? Porque em alguns lugares as pessoas vêm de lugares que elas foram abusadas por autoridade. Isso acontece bastante, não é um pouco. Mas eu gosto de trazer o princípio discipulado no seguinte exemplo, desse que você contou. Imagina um casal que tem um filho de 15 e um filho de 8. Ele chega o filho de 15 e fala, filho, eu e sua mãe vamos jantar, cuida do seu irmão. Então, na ausência do pai, o irmão mais velho, ele tem uma incumbência de cuidar dos seus irmãos mais novos. Mas ele não tem o direito... A responsabilidade. Ele tem a responsabilidade, mas ele não tem o direito de bater no irmão mais novo. Ele não tem direito de castigar o irmão mais novo. O que ele vai fazer? Lembrar, dizendo, ei, lembra que o pai falou. Ele tá chegando. E ele tá chegando. Eu tô aqui pra te ajudar. Deixa eu te ajudar. Vamos evitar, né? De se apanhar. Eu gosto de dizer que o irmão mais velho, ele ajuda a traduzir o coração do pai pro irmão mais novo. Sim. Então, é por isso que a gente faz essa dicotomia do que é liderança e do que não é. Então, liderar não é eu falo, eu mando, você obedece. É assim, cara, eu dou o exemplo e eu tô aqui tentando trazer o que Jesus disse pra gente fazer. E eu não fazia isso. Eu era muito queria ser pai do pessoal. Queria ser o pai. Então, pai não tá, que sou eu que mando. Exato. E aí acabou que eu acabei afastando pessoas. As pessoas me admiravam, mas ninguém ousava caminhar junto, porque falava, não, o Rafael só que isso crente, não é liderança, né? Mas não é liderança. E aí Deus teve que me tratar lá no México, porque nesse estilo de liderança aconteceu um mini avivamento em Jaraguá do Sul, lá na cidade, onde eu cresci, de que eu e mais 2 amigos começamos a orar juntos. A gente se reuniu para orar todos os dias. Vamos orar junto das 10 às 11? Vamos. Só nós. E aí, era uma Assembleia de Deus que eu congregava até então, naquele momento, e eu lembro que a gente tinha saído desses ensaios de coral que vai ter de congresso, assim, legal. E aí, a gente já tava 1 ano fazendo isso, orando junto das 10 às 11. A gente tava tendo experiência com Deus. E um morador de rua tava passando na frente da igreja. Sabe quando a igreja fecha? E aí todo mundo fica lá de fora conversando ainda? Tinha um espaço ali. Esse morador de rua para na nossa frente e fala a mim assim, vocês poderiam orar por mim? A gente falou, com certeza. A gente não tinha passado por escola de libertação, de batalha espiritual, nada disso. E aí eu lembro que a gente começou a orar por ele e ele ficou endemoniado, né? Quem crê, crê. Quem não crê, não crê. A galera já vai lá por a mão lá. E aí isso, não, o que acontece? Todo mundo apavorou. Sim. Porque ninguém tinha visto isso. Experiência, né? Experiência. E nós 3 também não tínhamos experiência, mas
Eu não sei, alguma coisa aconteceu que pra gente foi tão natural. A gente botou a mão na cabeça dele. Quer dizer, a galera correu e 3 ficaram. E 3 ficaram. Uhum. Todo mundo encostou assim e 3 ficaram. E aí, quando a gente botou a mão e falou, em nome de Jesus, nós ordenamos que saia. E ali naquele momento ele gritou, ele caiu, a gente colocou ele sentado, mago e tal. Os outros jovens começaram a chegar e falaram assim, cara, como vocês fizeram isso? Aí a gente respondeu, a gente não sabe. A gente vem orar. A gente orou na autoridade de Jesus. Na autoridade de Jesus. E a gente... mas assim, e aí? Eu falei, cara, vem orar com a gente. E aí começou o pessoal a vir, os jovens a orar das 10 às 11 na igreja. Uhum. Esse movimento de oração começou a crescer tanto, Lucas, que o dia... Eu me senti como Jesus quando chegou Felipe falando que os gregos vieram. Os caras do Bola de Neve apareceram na Assembleia de Deus e falaram, a gente viu falar das orações de vocês, a gente queria saber se a gente pode orar junto. Eu falei, uau! E começou um movimento de unidade com a juventude numa cidade pequena, porque, cara, cidade grande o pessoal fala que não tem muita unidade, mas cidade pequena, irmão... É pior. É pior ainda, é bem mais difícil. Começou a ter unidade. Então a gente orava, a gente começou, das nossas orações todos os dias, a gente começou a querer sair sábado de manhã para pregar em público, orar por pessoas em público. Antes de movimento acontecer, isso em 2008, 2009, 2010. E aí vinha de tudo, vinha quadrangular, vinha presbiteriana, assembleia, e a gente junto, claro, debaixo dos nossos líderes abençoavam a gente, mas eles não vinham junto. Sim. E aí começou a acontecer esse avivamento, assim, e a gente começou a ver Deus realmente se manifestar na cidade. E a gente começou um movimento chamado Atos, que a gente fazia no pavilhão de eventos e juntava jovens para orar e proclamar a respeito de Jesus. Isso queimava muito no meu coração. Só que esse estilo de liderança era o seguinte, se eu não chegava no momento, na reunião de oração, todo mundo me esperava para chegar para orar. Não começava, né? Não começava. E eu falava assim, gente, vocês não podem esperar. Só que uma coisa é falar, outra coisa é reproduzir esse coração. Quando eu vou estudar no seminário, a minha ideia não era terminar o seminário. Era estudar um semestre, um ano, aprender o que eu tinha para aprender, porque eu já sabia muito, né? Voltar e continuar o que a gente tinha construído. Quando eu volto 6 meses depois, Lucas... Tinha mais nada. Mais nada. Sim. Você tira o cara que tava fazendo, porque era a pessoa, não era o... Então, Deus me ensinou o que era liderar, o que era de verdade pastorear a gente, começando pela minha esposa e minha casa. Então, hoje a gente vive um outro perfil. A gente continua queimando por Jesus, mas a gente sabe agora como Jesus reproduz discípulos, né? E qual é o nosso trabalho. Não sendo pai, mas exercendo uma autoridade no sentido de que isso a gente pode fazer, isso aqui não cabe a nós, né? Amém. Uau, que legal. Fico inspirado aí, tanta coisa boa a gente falou. Imagina, também, né? A gente que inspira. E o tempo que a gente vai longe, na verdade, aí também, né? A gente podia conversar bem mais, mas vai ter que ser uma parte 2, um próximo programa depois, Rafa, até. E todas as histórias aí. Mas obrigado pelo teu tempo. Imagina, eu que agradeço. Pela participação com a gente aqui no podcast, para inspirar a galera, não só dessa igreja, mas de tantos lugares por aí afora, líderes também afora aí também. Que Deus continue abençoando muito você, tua família, essa igreja querida nossa. Leva nosso abraço lá pro pessoal também, são muito especiais pra gente. E que a gente possa sempre estar caminhando junto e aprendendo uns com os outros aí, que é essa a ideia também, né? Desse podcast, da semana de avivamento que tá chegando aí também já, e desses momentos de unidade, que a gente possa ver não uma personalidade, mas Jesus sendo exaltado das mais diversas formas. É isso aí, eu que agradeço o convite, vocês nos inspiram demais e vocês nos impulsionam, vocês aumentam a régua, a gente querer ser mais parecido com Jesus como vocês são. Obrigado pelo convite. Amém. Obrigado a você. Obrigado a você que está assistindo a gente também, escutando. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse programa. Manda para a galera aí poder ver também, assistir, ouvir e ser abençoado e inspirado. Que Deus te abençoe.